La fois passée, quand les jeunes étaient venus pour laver les chaises, ele falou por ele, bom, a gente vai fazer o seguinte. J'ai parlé avec lui, bon, nous allons faire ceci. Você precisa de sabão por lavar, você precisa de material. E agora eu estou longe, o trezeiro também está em Guarulhos. Vocês fazem o seguinte, vocês têm um pouco de dinheiro, vocês compram sabão, vocês compram material, e próximo domingo eu devolvo por vocês. Je lui ai parlé que nous allons faire ceci, et m'a dit... Ele já demandou de payer de sabão, oui. de material, que vai rembourser le dimanche. Et il a dit de prendre les matériels, les savons, ce qu'on va pas pour faire l'entretien, et dimanche il va rembourser. Os jovens falaram por mim não. Le jeune a parlé non. É privilégio. C'est un privilège pour moi. A gente vai comprar o sabão. Je vais payer, on va payer le savon. São jovens desempregados. Ce sont les jeunes sans emploi. São pessoas que não têm condição de pagar lugar por eles mesmos. Ils n'ont pas pour leurs conditions. São pessoas que estavam com certeza que não teve nada por comer os 3 pratos do dia. Ils n'ont rien pour payer, pour manger. Na minha geladeira estava cheia. Minha geladeira em casa está cheia. Mon habit à la maison est sale. Mon frigo é rempli de alimão. Esse jovem não tem o que por comer. Mas os jovens me falaram, não precisa de nada. A gente vamos da igreja, a gente vamos se virar, a gente vamos comprar, a gente vamos lavar o mesas, a gente vamos lavar nosso lugar do culto. Foi sábado, agora. C'était samedi, ils ont parlé de tout ça, ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien dans le frigo à manger, ils n'ont rien, mais ils vont venir laver les chaises. Isso me mostrou outro olhar de servir a Deus. Ce qui me montre à regarder comment servir Dieu. Porque aqui nessa congregação, ici dans cette congrégation, a gente somos chamados por Deus. Nous sommes appelés par Dieu. A gente acredita que estamos abaixo da obediência. A gente acredita que estamos embaixo da obediência de Deus. Nous sommes à l'obéissance de Dieu. E nossa igreja, et notre église, minha liderança, mes leaders, Pinheiros, de Pinheiros, embaixo da bênção deles. Nous sommes sous eux. Mas primeiro, minha intimidade e nossa dependência como igreja de Deus. Mais premièrement, notre dépendance est de Dieu. Notre relation est de Dieu. Notre travail est de Dieu. Depois disso, acabou isso. Après la finition, teve um jovem aqui que está, mesmo nesse grupo de jovens tem pessoas, eu sei que aqui na minha congregação tem muitas pessoas que estão desempregadas. Je sais que ici dans cette congrégation il y a des gens qui n'ont pas de travail. Tem muitas pessoas também que têm um olhar contrário sobre nós. Et qui sont vus gens. Il y a beaucoup de gens qui nous voient contrairement. Il y a beaucoup de gens qui nous voient contrairement. E tem pessoas que acham, coitado da congregação dos imigrantes, a gente vai lá por ofertar por ele. A gente tem roupas que não usam, vou lá dar por eles. Coitados, estão lá por receber. Il y a des gens qui pensent que ici, c'est la congrégation presbytérienne, c'est des personnes pauvres. On a des habits, on va les donner. Ils sont là, ils ont besoin de notre assistance. Mas isso é contrário do que Deus nos veja. Cela est contraire de ce que Dieu veut. Deus nous veja. Dieu veut. Dieu nous voit, oui. Comme igreja. Comme église. Deus nous veja. Dieu nous voit. Comme membres. Comme membres. Deus nos veja. Dieu nous voit. Com igreja servindo o Deus missionário. Comme église servir Dieu comme missionnaire. Por isso que muitas vezes, beaucoup de fois, tem pessoas que falam, pastor, eu tenho roupa, você tem leite, eu vou levar na igreja. Ele falou não. Beaucoup de gens parlent parce que il y a des habits, je vais amener ça à l'église. Je dis non. Igreja é por adorar e estudar a palavra. L'église c'est pour adorer. Domingo, igreja aqui não é clube, não ONG. Dimanche. Recebe doação aqui. Dimanche, l'église ici, ce n'est pas une ONG, ce n'est pas un club. Igreja aqui vem por buscar presença de Deus. Ici, l'église, on vient pour chercher la face de Dieu. Venir pour étudier la parole de Dieu. Igreja vem aqui por servir a Deus. L'église, on vient ici pour servir à Dieu. Servir seu próximo. Pour servir à son prochain. Agora, maintenant, tem irmãos que têm necessidade sim. Des frères qui ont des nécessités, oui.
Temos trabalho social fora da igreja. Il y a un autre travail hors de l'église. Temos uma ONG. D'autres ONG. Nous avons notre ONG. Nous avons notre ONG. Você leva lá. Você tem doação, você leva lá. Se há de doação a faire, tu fais là-bas. Aqui domingo não. Eu não quero receber aqui no culto os irmãos pegando roupa, pegando leite. Não quero aqui no culto domingo não. É fora da igreja. Por quê? A gente pode até confundir as prioridades. Ici, ce que nous voulons. On ne peut pas confondre les priorités. Tá certo? Por quê? A gente vai virar o quê? Um lugar por ter roupa. Um lugar por ter leite, fralda. Não. Aqui não é lugar por ter roupa. Aqui é lugar por ter a coisa maior do mundo. A palavra de Deus. Ici, c'est ce que nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas les choses du monde, les habits, ce n'est pas ça. Os demais coisas. As choses en plus. Des choses en plus, Deus vai doar. Dieu va le donner. Por isso que ele fala. Pour ça, je parle. Se você quer servir a Deus com Si excelência. tu veux servir Dieu avec l'excellence, Se você quer ter uma bênção de Deus no seu trabalho si para tu veux excelência. être béni par rapport à ton travail que tu fais, Você bota na prioridade o abençoador Jesus Cristo. tu as la priorité d'adorer Dieu, d'adorer Jésus. Tu mets la priorité Jésus-Christ, le Sauveur. Jésus-Christ qui bénit. Jésus est tout. Jesus é tudo. Amém. Agora, Amém. quem tem Jesus, os demais coisas vai dar prioridade. Si tu as Jésus, les autres choses vont accompagner. Porque se a gente não vigia, se on ne fait pas attention, Si on a gente vai confundir as coisas. A gente vai ter clube, a gente vai ter uma ONG. Si nous ne faisons pas attention, nous allons confondre les choses ici. On va confondre. transformer la congrégation ici en un club, en ONG. Igreja é igreja, não é ONG não. L'église est l'église, ce n'est pas un ONG. Não é clube não. Ce n'est pas un club. Aqui não é restaurante não. Ici n'est pas un restaurant. É lugar, C'est uma igreja, onde point tem estuda e a pour adorer presença Dieu. de Deus. Apprendre la Bible, la présence de Dieu. Agora, Maintenant, na nossa relação com Deus como igreja, dans notre relation avec l'église, avec Dieu, temos também nossa relação com nossos próximos. nous avons également une relation avec nos prochains. Todos os refugiados que estão aqui, imigrantes que estão aqui. Tous les réfugiés migrants qui sont ici, Na semana, dans la semaine, a gente continua juntos. on continue ensemble. A gente sofre com eles. On souffre avec eux, A gente compartilha com on eles. compatit avec A eux, gente passa de dificuldade juntos. on passe des A gente difficultés, passa on no ne tempo sait da pas. prova juntos. On fait les épreuves A gente ensemble. passa tudo bíblico juntos. On fait l'étude A biblique gente passa ensemble. nos pequenos grupos On juntos. fait toutes les choses, les petits groupes ensemble. Mais Com foco, ici, abençoador Jesus. la présence de Dieu. La présence de Jésus. Exemplo. Testemunha. Vou dar testemunha. Estamos finalizando o nosso culto. Faltou 12 minutos. Leonardo é jovem, refugiado. Ele vem do Togo, formado no país dele. Chegou aqui, enfermeiro, morava na casa de abrigo. Com filha, primeiro filho dele nasceu e estava aqui. A esposa dele está no Togo. E no nosso processo, é um jovem que sempre me acompanhava. Ele viu talento nele, ele botou à disposição dele na igreja. Ele tem tudo o que a gente faz na igreja, ele está dentro. Essa é a minha prioridade. Eu nunca garantiu nada por ele. Aí depois meu trabalho com ele, como discípulo, como líder dele espiritual, eu buscava, botava ele a ter uma vida devocional com Deus, correto. Esse é meu trabalho com ele. E o que Deus fez essa semana? Sábado, eles vieram aqui com um grupo de jovens por lavar aqui. À mesma tarde, à noite, sábado, à noite, e recebeu um telefonema. Um irmão de minha, ele teve um relacionamento com uma empresa que já contratou uma irmã aqui, uma empresa que já contratou um outro irmão refugiado aqui nosso. Nous avons déjà contacté un frère d'un entrepreneur ici. E esse irmão me prometeu, eu corro atrás das empresas, eu converso sobre a necessidade de minha igreja, com os irmãos. Eu estou pedindo oportunidade para os meus irmãos aqui da congregação.
conseguir ter uma vida digna, trabalhar. Je lui parle souvent sur la difficulté des immigrants, des réfugiés qui sont ici dans l'église. E uma pessoa já tem 12, 13 pessoas aqui que foram contratadas com carteira assinada, com trabalho determinado, a tempo indeterminado. Et il y a déjà des contacts avec des frères et sœurs dans l'église. Il a déjà Empresário me fez uma promessa de contratar 3 irmãos. Ces entrepreneurs me font signe de contacter 3 personnes. Um frère m'a donné les promesses de contrater 3 pessoas. A mesma semana que a gente ia fechar, ele ficou doente. Dans la même semaine, quand les choses sont faites, la personne était tombée malade. Mas o que acontece? Mais qu'est-ce qui est arrivé? A gente não está doente, a gente dá prioridade por irmão, ele precisa ser curado. Eu não vou atrás, ele está doente, melhor não. Eu deixo ele, e toda vez que ele conversava com o Leonardo, ele me falava, Deus estava no controle. Ele ficou mais desesperado que ele. Caio falou, Leonardo está como? Não, Deus está no controle. E essa semana, o irmão ligou por ele, falou, Leonardo, estou naquele metrô, chega aí comigo, seu papel está pronto, traz tudo o documento, segunda-feira está tudo contratado. Amém. O meu irmão que estava curou, Deus curou, ele voltou e está contratado. Ele vai começar, segunda-feira, ele vai lá no médico, ele vai fazer o visita médico, ele pega a carteira dele, o irmão cristão da nossa igreja, que é empresário, contratou ele, e Deus, ele tem certeza, e meu irmão me deu outra promessa. Ele botou a primeira Ruth, contratou Ruth. Agora ele ligou Leonardo ontem, depois de ontem. Ele falou, tá bom, ele vai botar Ruth. Leonardo vai começar segunda-feira agora. Eu tenho certeza que uns vão sair já. Depois vai ser Madamones, depois o irmão Nico. Deus vai estar mandando. Esse é o nosso foco. Mas a gente não estamos aqui por dar esperança por pessoa nas bênçãos. Não, bênção não é esperança. Nous ne sommes pas ici seulement pour que les gens parlent de bénédiction. Pour les gens parlent de bénédiction, mais a gente somos aqui por levar a pessoa a ser discípulo de Cristo. Nous sommes ici pour lever les gens à faire les gens des disciples de Jésus. Uma vez que você é discípulo de Cristo, une fois que tu es disciple de Jésus, as demais coisas vêm depois. Les choses viennent, beaucoup de choses arrivent. E isso nos dá uma graça. Et ceci nous donne une grâce. O servir par excelência. Servir par excellence. É servir descansando nas promessas de Deus. Et servir sans se fatiguer la promesse de Dieu. É servir com excelência. Servir avec excellence. É servir sabendo. Et servir. Sabendo, pensant que. Servir pensant que. Ou ayant en pensée que. Si. Deus. Que Dieu, Jésus-Christ est souverain, il está controlando tudo. Il est au contrôle de tout. Amen. Et tudo acontece. Et tudo acontece. Tout doit arriver. Nos planos de Deus. Au plan de Dieu. Nas vontades dele. Au temps de Dieu. No tempo dele. Au temps de Dieu. Nas circunstâncias dele. La circonstance de Dieu. Na condição dele. La commission de lui. Et moi, como discípulo, en tant que disciple, andando com Cristo, marchant avec Jésus, eu preciso de botar minha fé. J'ai besoin de mettre ma foi nas promessas, dans la promesse, nas palavras, dans la parole de Jésus. E aí a gente descansa. Alors, a gente descansa. On se repose. E que Deus abençoe vocês, queridos. Que Dieu vous bénisse, chers. Leva essas palavras com Deus. Levez cette parole avec Dieu. Leva essa palavra com você. Prenez cette parole avec vous. Serve Deus com excelência. Servez Dieu avec l'excellence. Descansa na promessa de Deus. Ne pas se fatiguer à la promesse de Dieu. Busca ser cheio do Espírito Santo. Pour servir la face de Jésus. Busca ser a unção do Espírito Santo. Pour servir l'Esprit Saint. Busca o abençoador Jesus. Il faut chercher la face de Jésus. Et quand você tem Jesus, et quand tu as Jésus, seu amor por Jesus, amour pour Jésus, sua relacionamento com Jesus, ta relation avec Jésus, vai determinar, va déterminer, vai ter impacto, doit ter un impact, vai contagiar, va te contagion, va impacter ton projet. No bairro que você mora, dans le quartier où tu habites, na casa da refugiado, do migrante onde que você mora, dans la case de migration où tu habites, a gente temos uma visão aqui de evangelização.
Nous avons une vision de l'évangélisation. Temos muitos irmãos aqui, refugiados imigrantes, que moram nas casas, casa de imigrantes. Eles moram juntos, comunidades. Il y a des amis qui habitent ensemble dans une case de migration. E muitas pessoas refugiadas que chegam. Et beaucoup de réfugiés qui arrivent, Ils sont perdus. ils sont perdus, Sans esperança. sans espoir. Muitas perderam tudo. Beaucoup se perdent. Tem homens empresários que perderam tudo. Tu as quelqu'un de l'emploi, tu perds tout. Tem pessoas que perderam família. Qui a perdu sa famille, Tem pessoas que perderam esposas. qui a perdu son Tem époux, pessoas que perderam a identidade. qui a perdu son identité. Tem pessoas